Houve um período em que as drogas eram vistas como remédio, isso principalmente devido à sua capacidade de aliviar dores ou proporcionar escapismo em relação aos problemas cotidianos. Com a Revolução Industrial e a urbanização, surgiram novas tecnologias, inclusive para a destilação do álcool. Esse avanço trouxe debates sobre o uso e abuso de substâncias, fazendo com que o uso de drogas se realocasse para o contexto biomédico e judiciário. A humanidade sempre fez uso de substâncias e seguirá fazendo, independente delas estarem criminalizadas ou não. Em um determinado contexto histórico, cultural e econômico em específico é que elas passam a ser criminalizadas no globo terrestre. E não é em todo o globo terrestre. É preciso dizer ainda que é uma questão meramente marcada pelas instâncias de poder de uma sociedade capitalista, marcada pelo imperialismo estadunidense e do hemisfério norte enquanto um todo, que é principalmente do continente europeu. Essa constituição social do uso de drogas como fonte de desprezo e vergonha, que foi naturalizada como uma característica étnica dos negros, passou a ser alvo de limpeza social, demonstrando o caráter higienista e proibicionista da chamada guerra às drogas. Posto isso, o surgimento da Liga Brasileira de Higiene Mental, que inclui a adoção de manicômios, teve como estratégia afastar os indivíduos tidos como ameaça do convívio em sociedade. Então é pensar que nunca foi sobre saúde, sempre foi por uma dimensão financeira. O crack nasce como fruto da criminalização das substâncias na tentativa de se comercializar o produto em alta escala, trazendo maior rendimento. E é uma política de morte não apenas por conta dessa dimensão da criminalização, mas sim por não haver nenhum controle sobre quais substâncias vão estar presentes numa pedra. Se a gente não tem um controle disso, e mesmo assim cientes de que as pessoas ainda vão usar, essa mesma Agência Nacional de Vigilância Sanitária não toma nenhuma medida para que haja um mínimo de critério de produção e distribuição dessa substância no nosso país, não é sobre saúde. Se fosse sobre saúde, a gente teria, maconha distribuída no postinho, ao invés de distribuir esterco para a nossa população. A população faz uso de crack, então tá bom. O que a Anvisa pode fazer? Em qual laboratório nacional a gente vai produzir? Compreendendo a dimensão de dosagem, aplicação, administração profissional, enquanto uma medida de redução de danos nacional. O nosso povo vai fumar plástico com gasolina. Vai continuar acendendo crack no Bombril, para depois arregaçar o pulmão inteiro com fuligem, sabe? É sobre isso também. Então, as tecnologias de redução de danos estariam ampliadas, o âmbito da criminalização estaria muito mais reduzido. A gente pensaria nas crianças e adolescentes no contexto de tráfico como crianças e adolescentes em contexto de trabalho infantil. A gente não estaria pensando neles como criminosos que precisam ser institucionalizados no socioeducativo, mas pessoas em contexto de vulnerabilidade que precisam ser acompanhadas por todas as políticas públicas. Hoje, após anos de debate e discussão sobre as práticas aplicadas pelos manicômios, apesar de um longo processo de luta antimanicomial e reforma psiquiátrica, é possível observar um regresso escancarado pelo fato de que instituições construídas sob a mesma lógica, em que os cuidados com os usuários têm centralidade na abstinência, internação involuntária e tratamento asilar, recebem cada vez mais investimentos públicos em detrimento da desvalorização do tratamento em rede, que deveria respeitar a liberdade e a singularidade dos indivíduos. Não há hoje no Brasil método de internação em comunidade terapêutica que se distingua do método que também era dos hospitais psiquiátricos, que é reter os seus documentos, reter os seus meios de comunicação. Então você entra sem seu celular, você não entra com tablet, você não entra com nada. Você está internada, você não pode sair. E aí incluíram o elemento do trabalho na história, que era o último fator que faltava para já entrar em toda a tipificação do que é o crime de trabalho escravo. Então, assim, por si só, a estrutura de funcionamento e a própria proposta de tratamento dentro dessas instituições são criminosas. Mais de 95% das atividades diárias era evangelização, espiritualidade, 92% era laborterapia e 88% a psicoterapia em grupo. Gente, labor é trabalho, terapia é terapêutico. 92% dessas instituições prevêem o trabalho como um pilar de tratamento. Comunidades terapêuticas são os manicômios do século XXI. Brigamos demais contra o financiamento delas na saúde, inclusive porque a Dilma Rousseff havia inserido elas com a ajuda da Gleice Hoffmann, em 2011, na rede de atenção psicossocial. Brigamos. Removemos as CTs da RAPS, paramos de financiar com verba do Ministério da Saúde, foi para o Ministério do Desenvolvimento Social. O Conselho Nacional de Assistência Social, que é o controle social com 50% das cadeiras,
destinadas ao público usuário do SUAS, já falou, nós não reconhecemos comunidade terapêutica como serviço socioassistencial e exigimos que o Sistema Único de Assistência Social deixe de financiar essas instituições. O governo federal não está seguindo esse decreto. O Ministério do Desenvolvimento Social não está seguindo essa resolução. Ou seja, ainda que nós tenhamos desenvolvido recursos para dizer o que acontece lá dentro, esses lugares seguem sendo financiados. E o Estado segue fingindo que não vê problema com a narrativa de que existem comunidades terapêuticas boas, algumas que são bonitas, outras têm piscina. Mas o interessante é que sempre que a gente visita uma, a gente visitou a ruim. Tem uma boa que a gente ainda tem que encontrar, que a gente vai conhecer, que a gente vai visitar, mas tudo que a gente visita é a ruim. Nas notícias veiculadas, é possível notar que os indivíduos são rechaçados socialmente de maneiras diferentes pelo uso de substâncias psicoativas, a partir de recortes de raça, classe e gênero. As mulheres que fazem uso de drogas, elas já desviam do que é esperado em termos de reprodução de um papel feminino. No caso dos homens, isso pode ser até entendido como um fator, né, de reconhecimento da masculinidade, ali, algo do pertencimento, mas para as mulheres não é bem assim. Nesse aspecto, é necessário discutir as formas como a retirada dos direitos sexuais e reprodutivos recaem sobre as mães usuárias de substâncias. Quando a gente pensa no próprio uso de drogas, a gente sabe que as drogas têm um efeito diferente a depender de quem faz esse uso de drogas, né? É muito diferente uma mulher branca, de classe média, por exemplo, que faz uso de álcool ou outras drogas, versus uma mulher negra, uma mulher pobre que faz uso de drogas, né? Como que ela é vista é muito diferente pela sociedade. Principalmente porque, no caso da mulher negra, ela já vai ter pela sociedade, uma visão mais distanciada da maternidade ideal. O Estado da Criança e Adolescente vai colocar que as medidas de proteção, ou seja, as medidas de proteção em geral, devem acontecer sempre que os direitos da criança ou do adolescente são ameaçados ou violados em 3 situações. Ou por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão da própria conduta. Da própria conduta, por exemplo, um adolescente comete um ato infracional e é aplicada uma medida do socioeducativo. Em relação aos pais, mesmo que ocorra uma situação de falta, omissão, abuso dos pais ou responsável, elas não devem ocorrer necessariamente já aplicando a medida de acolhimento institucional, porque existem uma série de medidas menos gravosas que devem ser tentadas, inclusive procurar pessoas da família extensa que possam acolher a criança temporariamente até que essa situação de ameaça ou violação de direitos cesse ou reduza a um ponto que ela não é prejudicial mais. Nós encontramos 34 decisões que utilizaram fundamentações não baseadas nesse artigo do ECA e que foram, na verdade, baseadas em suposições, preconceitos. O uso de drogas foi o argumento que mais aparece nas decisões para gerar o acolhimento institucional. Durante a gravidez aparece em 20 casos, antes da gravidez em 19, após o nascimento da criança em 17, e depois disso aparecem muitas outras justificativas que escancaram o processo de criminalização da pobreza. Ali já tem uma intencionalidade do Estado de sentenciar quais mulheres conseguem criar crianças e quais mulheres não conseguem. Como eu disse, assim, muitas vezes não precisa de fato ter uma prova concreta, por exemplo, que a mulher faz uso de drogas. Se a mulher aparece na unidade de acolhimento com o humor alterado, com os olhos vermelhos, os profissionais já acham que ela está fazendo uso de drogas, por exemplo. Ao longo do processo, esse ouviu falar ou esse acha que sim, vira uma certeza com o tempo. Então você vai ver na progressão de uma dúvida que vira uma certeza, uma suposição que vira uma certeza. E principalmente com o uso de drogas isso é muito forte. Ou seja, a mera possibilidade de que ela poderia estar fazendo uso de drogas é suficiente para colocar sob suspeita a capacidade de maternar dela.
E dos 40 processos, 17 foram encaminhados para a família substituta, para fins de adoção, 13 retornaram à família natural e 9 crianças foram encaminhadas para a família extensa. E é importante notar justamente essa diferença no acompanhamento da criança depois que ela vai para algum desses lares. A maioria das vezes espera-se que essa mulher apresente que ela está abstinente do uso de drogas e que ela está firme no tratamento. Redução de danos não existe, muitas vezes no judiciário, assim. Então, não tem uma compreensão do que é a redução de danos, não tem uma compreensão de que o uso de drogas não significa necessariamente que a pessoa vai ser violenta, que a pessoa vai ser, uma palavra que se usa muito, negligente com a criança. Muitas pessoas conseguem fazer uso de drogas e continuar, né, fazendo as questões do dia a dia, do cotidiano. E se não conseguem também, tem estratégias para que o uso de drogas não seja prejudicial a ela mesma, por exemplo, que não envolvem abstinência. Mas, muitas vezes, o que o judiciário espera como única solução é a abstinência. É uma tecnologia de cuidado focada na compreensão de que quem está na nossa frente é um sujeito. E não é um sujeito psi. Não é um usuário compulsivo de alguma coisa. Não, é alguém. A gente começa por aí. Algo que o traz até nós é sim o uso da substância, mas não é sobre isso que vai se pautar o tratamento ou a atenção a essa pessoa. A redução de danos, então, entra reconhecendo a pessoa na sua integralidade e vendo quais são as sociais demandas. Às vezes a demanda da pessoa não é parar de usar droga. Às vezes a droga está entrando ali como um alívio, então a gente vai tentar articular em conjunto uma medida possível para que esse uso não seja prejudicial e para que outras coisas possam estar entrando, desempenhando uma função social semelhante à da droga também. Que é isso, o que mais pode trazer alívio? A redução de danos vai tanto no âmbito da questão da política de reprodução e política sexual, entra na questão da própria política de trabalho, entra para tudo. Ela entra justamente nisso de compreender qual que é a função social que a droga desempenha na vida do sujeito. Porque é com a redução de danos que a gente compreende o para quê, o porquê, o quanto, o que a pessoa sente, qual que é o timing que ela fala, opa, preciso fumar mais um cigarro. Muitas das vezes ela vem acompanhada da política de redução de vulnerabilidades. É muito difícil falar de reduzir os danos sem a gente trabalhar a redução de vulnerabilidades dessa pessoa. E eu acho que não é possível falar dessas duas políticas, redução de danos, redução de vulnerabilidades, sem falar sobre acesso amplo e pleno à cidadania e ao exercício de direitos. Porque no fim das contas, gente, é a repetição do óbvio. Não existe nada mais terapêutico do que a autorização para exercer a sua existência e os seus direitos nessa nossa sociedade. São várias coisas que precisam ser questionadas para que a gente dê conta de fato de produzir um cuidado que esteja alinhado à realidade concreta dessa pessoa a quem esse cuidado se destina. Senão tudo vira protocolo. E isso é algo que a luta antimanicomial ensina pra gente, é que a saúde, a vida não cabem no protocolo. Um protocolo deve guiar de forma básica o nosso fazer e a nossa atuação. No sentido de que, olha, galera, família, o mínimo é isso. Se vocês derem conta de cumprir pelo menos isso, tá bacana. Mas não é só sobre o pelo menos. É sobre qualidade de vida. Autópsia. Por este meio conduzimos esta autópsia. Levaram meus sonhos junto à minha menina, acusando-me de que eu jamais seria uma boa mãe. Espantaram-se com meu grito valente, logo eu, que nunca tive voz. Como tudo isso acabou? Malditos que tentam ditar se sou mãe ou não enquanto estou sentada em um tribunal, até que a esperança se esvaeceu. Orei para que Deus não me tirasse o título de mãe pelo meu ato. Autópsia finalizada. Corpo enterrado 7 palmos debaixo da terra, onde nem minha alma encontrará em meio aos indigentes. Como tudo isso acabou? Eu me recordo, por meio desta autópsia.